1.87 Sword Golf Magic. Capítulo 421 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Inferno. Inferno. Destruição. Pura destruição. Para onde quer que Shang olhasse, algo explodia. Era como se um enorme bombardeiro da terra estivesse bombardeando um acampamento militar. Pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. Provavelmente cerca de 150 dos cerca de 200 bárbaros e cerca de 4 magos verdadeiros morreram durante esse ataque. E Shang não sentiu nenhuma culpa ou arrependimento. Estas não eram pessoas inocentes. Estes eram soldados que estavam em guerra com sua casa, o reino Skitunder. Cada pessoa que permaneceu viva poderia muito bem representar um futuro guerreiro morto. Isso não era nada como a vez em que Shang fez o Adamantite Behemoth virar a cidade do Duque Mithril. Não, todos aqui eram soldados e lutariam contra o reino Skitunder. O reino Skitunder era o único lar que Shang tinha neste mundo, e ele queria mantê-lo forte e próspero. Shang viu pedaços de carne espalhados e queimados em todos os lugares, e ele viu os rostos horrorizados e aterrorizados dos sobreviventes feridos. Isso é guerra. Shang disse a si mesmo. À distância, a alta maga olhou com horror para as crateras enegrecidas que outrora haviam sido seu acampamento. Isso não poderia ser real. Isso deve ser um sonho. Um único guerreiro fez tudo isso. Bang! Enquanto o alto mago estava distraído, Shang disparou em direção à quarta torre de cima e preparou sua espada. Bang 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 bang. Shang desencadeou uma enxurrada de ataques. O estado da espada longa era de longe o mais rápido, e Shang percebeu que nunca havia realmente feito uso da velocidade da espada neste estado. Shang sempre tentou liberar o poder máximo com cada golpe, mas isso era errado para uma espada tão fina e ágil. Ao treinar com os outros tipos de espadas, Shang percebeu que era muito melhor transformar essencialmente o estado da espada longa em algo que era essencialmente um liquidificador. Cada ataque foi acompanhado por um raio negro e, em apenas 5 golpes, o escudo quebrou. No entanto, todo o corpo de Shang havia murchado muito. No estado da espada longa, Shang poderia desencadear ataques muito mais elementares, mas esse aumento da ofensa também pesou muito em sua saúde. Shang usou o resto de sua mana para regenerar seu corpo, mas foi isso. Ele não tinha mais mana dentro de seu corpo. Qualquer lesão futura ficaria por um tempo. Bang! Shang desencadeou outra explosão e quebrou o telhado da torre. Xing! 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 Em menos de um segundo, vários cortes puderam ser vistos saindo das paredes da torre, e ela desabou em pedaços. Claro, também havia carne entre essas peças. A essa altura, a alta maga havia se recuperado de seu choque e um fogo de ódio absoluto apareceu em seus olhos. Ela queria aquele guerreiro morto. Ela rapidamente preparou vários feitiços e esperou Shang atacar em direção à próxima torre. Mas então, seus olhos se arregalaram em choque. Shang não havia deixado a torre em colapso. Ela rapidamente se concentrou em seu sentido espiritual e finalmente o encontrou. Ele estava fugindo. Shang estava no chão em frente às torres fora do acampamento, correndo em direção ao reino Skitunder. Depois de tudo isso, ele estava correndo assim. A alta maga arranjou os dentes de ódio. Não, você não sabe. Xing. E ela usou Mana Step. Ela apareceu perto das paredes de seu acampamento. Bang. Ela liberou seu conceito de corte e explodiu as paredes à sua frente. Ela precisava de um caminho claro para o passo de mana funcionar e não tinha tempo ou coragem para pular as paredes. Então, ela viu Shang a apenas 1 quilômetro dela e lançou mais de 30 lanças metálicas em sua direção. Era como se uma espingarda gigantesca tivesse atirado em Shang. O Pseudo Spirit Sense de Shang calculou rapidamente a trajetória de todas as lanças. Não havia lugar seguro para ele na distância atual do Alto Mago. Isa. Xing. Shang apareceu a mais de 500 metros de distância e foi um pouco para a esquerda. Xing. 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 Várias lanças passaram por Shang. Nenhum o atingiu. E ele nunca parou de correr.
Quando a alta maga viu que Shang conseguiu escapar de seu feitiço usando o Mana Step, sua raiva explodiu ainda mais. Xing. Ela também usou Mana Step e apareceu apenas 500 metros atrás de Shang. Um instante depois, ela preparou outras a 30 lanças. Bum! E ela os soltou em Shang novamente. Desta vez, Shang estava sem opções. A espada era muito pequena para bloquear. Ele não foi rápido o suficiente para fugir. Ele não podia usar o Mana Step desde que um uso do Mana Step consumiu todo o mana dentro de sua mente. Sua armadura ainda estava regenerando sua mana. Ele seria atingido. Shang rapidamente explodiu em um lugar onde havia menos lanças e se preparou. Ele saltou para a frente e chutou em direção a uma das lanças que se aproximavam. Bang! A lança perfurou os sapatos de Shang. Então, perfurou o pé de Shang. Perfurou sua perna. Perfurou seu abdômen. E, finalmente, saiu de seu ombro. Quando a lança saiu de seu ombro, Shang agarrou com as duas mãos. Foi preciso muito poder, mas Shang conseguiu segurar aquela lança. Se não tivesse passado por todo o seu corpo e se não tivesse sido agarrado pelas mãos de Shang, teria simplesmente atravessado ele. Mas, assim, Shang conseguiu pegar emprestado o poder da lança e foi jogado para longe junto com ela. Os olhos do alto mago se arregalaram. Tal método para resistir ao ataque dela nem havia entrado em sua mente. Ainda mais, Shang não apenas resistiu ao ataque dela, mas também o ajudou a escapar. Todas as lanças ao redor de Shang começaram a cair no chão enquanto ele viajava por quase 2 quilômetros assim. Então, Shang puxou a lança, jogou-a para o lado e soltou outro blast para manter sua velocidade. Bang! 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 Shang estava desencadeando um blast após o outro, seu corpo sangrando em vários lugares. Ele estava queimando sua vitalidade como um meteoro. O alto mago usou mais 3 passos de mana e agora estava a apenas 300 metros de distância de Shang. Ela estava pronta para lançar seu próximo feitiço. Shang olhou para trás e apenas sorriu. A alta maga estava prestes a lançar seu feitiço quando de repente sentiu um ataque terrível vindo em sua direção. Xing. Bolon. Ela usou o Mana Step para recuar, pois o lugar onde ela estava foi enterrado por uma chuva de pedras enormes. Seu sentido espiritual rapidamente notou a pessoa que havia desencadeado aquele ataque, e ela rangeu os dentes em frustração. O duque desta zona do reino Skitunder havia chegado. E ele estava avançado rapidamente atrás dela com Mana Step enquanto seu focus preparava mais feitiços. O alto mago lançou um olhar de ódio para Shang. Ela sabia que não poderia matá-lo hoje. Ela desencadeou um passo de mana após o outro para recuar para o reino da grande montanha enquanto o duque avançava atrás dela. A alta maga do reino da grande montanha já havia usado bastante de sua mana, e o duque sabia disso. Esta foi a melhor oportunidade para se livrar dela. O duque passou por Shang em menos de um instante. Finalmente, Shang pôde parar e olhar para trás. Ele estava sangrando por todo o corpo, mas sua regeneração passiva cuidaria desses problemas. Alguns segundos depois, Shang viu vários True Mages passarem por ele com Mana Step, e mais alguns segundos depois, os guerreiros do Commander Estágio seguiram. O reino Skitunder sabia o que Shang havia planejado. Quando eles viram o número assustador de explosões distantes, eles sabiam que Shang havia conseguido e se prepararam para um ataque total. Hoje, o reino Skitunder tomaria outra zona do reino Grande Mountain. Sword Golf Magic. Capítulo 422. Shang caminhou lentamente de volta para o reino Skitunder enquanto um soldado após o outro passava por ele em direção ao reino Grande Mountain. Tenho alguns bons ganhos com esta excursão, Shang pensou enquanto continuava andando. Eu sei o quão poderosos os mais fracos altos magos são agora, e eu poderia testar várias de minhas novas técnicas. Eu até consegui danificar gravemente o escudo do alto mago, embora tenha sido sorte. Ela simplesmente chegou na minha frente por sua própria vontade, e eu estava acima dela. Em uma luta normal, ela apenas manteria a distância com Mana Step e lentamente me mataria de longe. No momento,
Minha velocidade não é rápida o suficiente para realmente acompanhar um alto mago. Acho que preciso alcançar o estágio de comandante de pico antes de tentar. Shang olhou para Sword, que era muito menor do que antes do ataque. Felizmente, tenho muito dinheiro. Com todas as bestas e foci que reuni, não preciso me preocupar com esse pedaço de minério. Como está o entropy? Shang perguntou a Sword com uma transmissão de voz. Sem problemas, respondeu Sword. Não preciso de mais agora. Shang assentiu. Como foi a dor? Ele ainda se lembrava que Sword também havia se machucado bastante. Eu não gosto disso, mas tenho que me acostumar com isso, respondeu Sword. Desculpe por isso, disse Shang. Não há nada para se desculpar, respondeu Sword. O poder requer dor. Shang sorriu um pouco. Ele poderia simpatizar muito com a Sword. Eles eram muito parecidos. Depois de alguns minutos, Shang alcançou o posto avançado do reino Skitunder. Definitivamente havia muito menos pessoas aqui do que antes. Shang atravessou os portões sem ser parado, enquanto muitos olhos olhavam para ele em choque. Este louco realmente sobreviveu. Todos eles tinham visto as distantes nuvens negras. Essas nuvens negras não poderiam ser criadas por uma torre do mago e representavam uma vasta área em chamas. Isso significava que algo realmente grande e inflamável estava queimando, o que só poderia ser a linha de frente inimiga. Além disso, seu duque já havia dito a eles para se prepararem para a batalha, basicamente confirmando que Shang havia enfraquecido severamente o inimigo. Tudo isso era basicamente inacreditável para todos os presentes. Apenas um alto mago poderia fazer algo assim. Nem mesmo um Peactro Image poderia fazer isso. E nunca houve um guerreiro que conseguiu fazer algo assim. Era muito difícil de acreditar, mas isso só poderia significar que Shang era mais poderoso que um Peak Mage. E ele nem estava no estágio caminho verdadeiro ainda. Os presentes sentiram que o mundo estava mudando. Apenas há 30 anos atrás, o primeiro guerreiro Truipat Stage apareceu. Então veio a infusão de linhagem. Então veio o mapa estelar e a técnica de fortalecimento dos bárbaros. E agora, apenas 5 anos depois disso, o primeiro guerreiro que realmente poderia resistir um alto mago fez sua estreia. O que eram aquelas nuvens negras? Shang olhou e viu um guerreiro do Midi Commander Stage fazer-lhe essa pergunta. Cerca de 50 Firebombs, Shang respondeu. Os olhos de todos se arregalaram novamente. Isso foi um monte de Firebombs. Não é de admirar que as nuvens estivessem tão densas e negras. Como você conseguiu detonar as Firebombs com um alto mago aí? O mesmo guerreiro perguntou. Eles não poderiam simplesmente parar todos os projéteis com a mente. Bem, disse Shang. A alta maga estava um pouco longe quando eu os usei, e ela não estava preparada para eles. Oh! Era uma ela. Como ela estava? O mesmo guerreiro perguntou. Shang franziu as sobrancelhas. Vamos lá, cara. Ela é uma alta maga do reino da Grande Montanha. Shang respondeu. O guerreiro ficou com o rosto um pouco vermelho e desviou o olhar envergonhado. Após essa breve troca, a maioria das pessoas perdeu a apreensão e também fez suas perguntas. Shang respondeu vagamente a maioria das perguntas, pois queria manter seus poderes em segredo. O reino Skitunder pode ser sua casa, mas também havia muitos inimigos aqui. Quanto menos seus inimigos soubessem sobre ele, melhor. Curiosamente, Shang estava mais confortável em revelar seus poderes ao reino Grande Mountain do que ao reino Skitunder. Um dos motivos era que Shang não precisava morar lá. Outra razão era que, como ele não morava lá, o reino da Grande Montanha não poderia criar uma emboscada para ele. Uma razão adicional era que Shang não precisava interagir com eles. Por fim, o reino da Grande Montanha não poderia simplesmente enviar um alto mago incrivelmente poderoso atrás de Shang para matá-lo. Tal alto mago seria pessoalmente atacado pelo conselho e morreria. Mas se Shang revelasse alguns de seus poderes mais sensíveis aos duques e ao conselho, era possível que um membro do conselho pudesse assassiná-lo na selva. O reino da Grande Montanha não era uma ameaça imediata para Shang, mas o conselho e os duques eram.
Foi por isso que ele não entrou em detalhes sobre como ele lutou. As pessoas presentes sabiam apenas que Shang conseguiu escapar dos feitiços das Torres dos Magos. De alguma forma destruiu 4 delas. De alguma forma conseguiu lançar as Firebombs e de alguma forma conseguiu recuar. Eles não sabiam como Shang havia conseguido qualquer um desses feitos. Vários deles até duvidaram das palavras de Shang devido à falta de descrições. Eles podiam aceitar as Firebombs, mas como ele conseguiu romper o Mana Shield de 4 Magi Towers enquanto um Ig-Magi o atacava? Quebrar um escudo de mana tão forte definitivamente não foi fácil. Alguns minutos depois, vários guerreiros e magos retornaram do reino da Grande Montanha para ocupar suas posições novamente. Aparentemente, a luta havia terminado. Os outros soldados imediatamente perguntaram às pessoas o que havia acontecido e elas contaram. O inimigo havia perdido metade de suas torres dos magos, e todo o acampamento havia sido reduzido a basicamente algo que equivalia a uma cratera queimada. Destruir as últimas 4 torres dos magos não foi muito difícil. Especialmente desde que 2 deles ainda não tinham sido tripulados. Os magos que deveriam estar lá provavelmente fugiram. O exército do reino Skitunder nem precisou lutar de verdade. Eles lançaram apenas alguns feitiços e criaram alguns feitiços defensivos para derrubar as torres dos magos. Agora, se houvesse 8 torres dos magos atirando contra eles, muitos magos e guerreiros teriam morrido sob avalanche, mas com apenas 2 deles atirando, todos os magos da Terra poderiam se concentrar em se defender apenas dessas 2 torres, tornando a luta muito fácil e direto. Depois disso, limparam o local sem muita dificuldade. Isso mal poderia ser contado como uma batalha. Como todos os soldados ouviram as recontagens de como a batalha havia acontecido, eles olharam para Shang com choque mais uma vez. Os soldados confirmaram tudo o que Shang disse. Ele realmente derrubou uma linha de frente por conta própria. Um breve momento depois, um Peak True Mage, vestindo uma armadura brilhante que parecia mais pertencer a um guerreiro, caminhou até Shang. Shang, correto? Ele perguntou. Shang assentiu. Você prestou um serviço valioso hoje. Duke Quack deseja encontrá-lo na linha de frente conquistada mais tarde para agradecê-lo pessoalmente. O inimigo Ig-Magi caiu para Duke Quack graças ao seu estado já enfraquecido, disse o Peak Magi com muito respeito. O Teatro Image esperou por uma resposta, mas nenhuma veio. Na verdade, Shang nem estava olhando para ele. Agora, Shang estava olhando com choque para trás do Teatro Image. O Teatro Image franziu as sobrancelhas e se virou. Então, seu coração parou. Parado sozinho na fenda estava um homem. Relâmpagos brancos estalaram ao redor de seu corpo enquanto seus longos cabelos brancos se arrepiavam devido à eletricidade ao seu redor. Ele usava as vestes de um governador do reino da Grande Montanha. E em sua mão direita estava a cabeça de Duke Quack. Quando Shang viu aquele alto mago, ele sabia que não tinha poder para fugir. Este não era um alto mago inicial. Shang estimou que ele era um Mid-Mage. Ele não podia ser comparado com o que o alto mago Shang lutou anteriormente. Naquele momento, a conversa que Shang teve com Gerald passou por sua mente. Shang, você quer que eu te acompanhe? Por quê? E se o governador ou outro alto mago mais poderoso estiver perto da linha de frente? Supondo que você consiga destruir a linha de frente, o reino Skitunder atacará, mas também estará aberto para um contra-ataque. Isso seria estúpido. Shang respondeu. Claro, estaríamos abertos a um contra-ataque, mas se um alto mago tão poderoso entrasse no reino Skitunder, o conselho e os duques ao redor ficariam imediatamente alarmados. Entrar no reino Skitunder seria o mesmo que jogar sua vida fora. Shang, eu sei o que você está tentando dizer, e o que você diz faz muito sentido lógico. No entanto, às vezes, mesmo pessoas muito poderosas fazem coisas muito estúpidas no calor do momento. Você acha? Shang perguntou com ceticismo. Eu não tenho certeza. Eu acredito que um mago tão poderoso saberia melhor. Shang, mesmo magos poderosos são apenas humanos, e os humanos às vezes perdem o controle sobre suas emoções.
Posso acompanhá-lo se quiser, Shang, só por segurança. Shang apenas olhou para Gerald com as sobrancelhas franzidas. Não, isso não é necessário. Sword Golf Magic. Capítulo 423. Shang apenas olhou com choque e horror para o poderoso governador do reino da Grande Montanha. Gerald estava certo. Perdi o controle sobre minha própria raiva mais de uma vez. Porque eu acho que outras pessoas têm controle perfeito sobre suas emoções só porque são mais poderosas. Eles também são apenas humanos. Depois de me certificar de que não havia o menor risco de revelar meu poder tantas vezes, fiz exatamente o que estava tentando evitar. Corri um risco desnecessário. Shang, você é um idiota. Nem tudo tem que ser lógico. Humanos nem sempre agem de acordo com a lógica. Você deveria saber disso. Não é necessário. Shang lembrou-se de Gerald e dizer. Você provavelmente está certo. As chances de algum poderoso alto mago perder o controle sobre suas emoções são bem pequenas. Por um segundo, o governador olhou para o posto avançado com puro ódio. Enquanto isso, Shang sentiu como se tivesse acabado de olhar a morte nos olhos. De repente, o olhar do governador disparou para o céu. Mas eu não gosto de arriscar. Shang também olhou para cima e pôde ver alguém com longos cabelos verdes e vestes verdes pairando no ar. Eu ainda vou com você, Shang. Apenas para estar seguro. O governador sentiu uma incrível ameaça vindo desta figura, e quando viu o Focus com 4 amplificadores, toda sua raiva desapareceu. Seus olhos imediatamente se arregalaram em choque e terror. Ei, se eu estiver errado, você pode rir de mim por ser muito paranoico. Shang soltou um suspiro profundo. Felizmente, havia alguém mais esperto do que eu ao meu redor. Desta vez, superestimei o inimigo, o que pode ser tão ruim quanto subestimá-lo. Eu pensei que eles eram espertos o suficiente para não fazer algo tão estúpido, mas eu estava errado. E eu teria sido forçado a usar entropia novamente. Shang olhou para Gerald, que estava voando no céu. Sinto muito por ser tão estúpido e teimoso, Gerald. Você estava certo, Shang transmitiu. Gerald apenas sorriu. E então, seu Focus brilhou com luz verde. Xing. O governador desapareceu enquanto usava o Mana Step para recuar. Bang. No entanto, no meio de seu Mana Step, ele de repente bateu em algo sólido e foi jogado para trás. Uma parede de vento verde violentamente trêmula apareceu na frente dele. Parecia quase como se uma gigantesca tocha de solda estivesse cuspindo fogo verde. O escudo de mana sofreu um forte golpe, e a concentração do governador foi quebrada quando sua parada rápida e despreparada sacudiu seus órgãos e cérebro. Gerald ergueu a mão direita e apontou para cima com os dedos indicador e médio. Um vento verde pacífico apareceu acima deles. Então, ele apontou para o governador. CRRRRRRRRRRRR. Em um instante, uma gigantesca broca rotativa de vento apareceu acima do escudo de mana do governador. A força bruta da broca verde ecoou por quilômetros, estourando os tímpanos de qualquer estágio geral ou seres mais fracos. Faíscas de puro mana voaram por toda parte, iluminando toda a fenda. E então, o Mana Shield e a broca desapareceram. O governador caiu de joelhos suando frio. Todo seu mana se foi. Ele sabia que Gerald tinha sido mais poderoso do que ele desde o início, mas não imaginava que a distância entre eles fosse tão grande. Então, a cabeça do governador disparou quando ele olhou para Gerald novamente. Seu Focus estava brilhando com outro feitiço preparado. Eu me rendo. Eu vou seguir Bang. Uma rajada de vento verde passou e sua cabeça desapareceu. Gerald apenas sorriu. Opa! Não era nada incomum para um alto mago derrotado se render e se juntar a outro reino, especialmente quando eles eram alguém de status. Um alto mago era muito valioso e, embora agissem como se fossem leais ao seu reino, sua lealdade não era tão forte. Diante da morte, muitos altos magos abandonariam alegremente seu reino e se juntariam ao inimigo. Altos magos eram raros e todos os reinos precisavam deles. Eles sempre seriam aceitos de braços abertos. Claro,
Eles precisariam reparar suas ações passadas, o que significou muito trabalho para eles por algumas décadas. Mas depois disso, eles poderiam se juntar totalmente ao reino. O que foram algumas décadas de trabalho em troca de sobrevivência e outra chance de se tornar mais poderoso. Shang olhou para o cadáver sem cabeça e não ficou nem um pouco surpreso por Geralt ter matado o governador. Se este governador se juntasse ao reino Skitunder, o conselho obteria outro peão poderoso para usar contra Geralt. E, ainda mais, esse peão teria uma vingança pessoal contra Geralt. Afinal, Geralt seria a razão pela qual o governador teria que trair seu reino e trabalhar duro por várias décadas. Geralt, obviamente, não iria ignorar algo assim. Era melhor matar imediatamente o governador. As outras pessoas ainda não conseguiam acreditar que haviam sobrevivido. Quando viram o governador enfurecido, acreditaram que morreriam hoje. Um alto mago tão poderoso poderia usar seu conceito compreendido para matar todos eles em segundos. Eles genuinamente não sabiam que o Duque da Zona Astor Meagli estava aqui. Alguns deles caíram de bunda em estado de choque. Este dia foi demais para eles. Geralt pousou lentamente ao lado de Shang com um sorriso. Eu disse a você, disse ele. Shang apenas olhou para o lado com vergonha. Sim, você fez. Magos poderosos também são apenas pessoas, disse Geralt. Eles sentem raiva, felicidade e tristeza assim como você e eu. Quando você pode perder o controle sobre suas emoções, os outros também podem. Shang apenas assentiu sem dizer nada. Shang não era perfeito. Ele não podia prever tudo. Logicamente, não fazia sentido o governador aparecer aqui, mas nem sempre as coisas aconteciam de acordo com a lógica. Às vezes, as pessoas faziam coisas estúpidas. Mesmo os poderosos e antigos. Xing. O ar ao redor de Geralt e Shang tremeu quando alguém novo chegou. Esta foi a razão pela qual tinha sido estúpido. Cada reino era cercado por um gigantesco e poderoso círculo mágico que reagia a poderosas presenças e sinais de comunicação. Este círculo mágico foi como os magos do reino da Grande Montanha encontraram Shang depois que ele usou seu cristal de comunicação para entrar em contato com George. E também alertava os líderes dos reinos sobre qualquer alto mago que cruzasse sua fronteira. Então, quando o governador veio aqui, o conselho foi imediatamente informado. Um Midig-Magi era alguém com o poder de um duque médio, e eles sabiam que Duque Quack era o duque mais fraco e mais novo. Eles sabiam que ele não seria capaz de resistir a tal inimigo. Shang e Geralt olharam e viram uma mulher mais velha com cabelos pretos e olhos frios. Era o chefe do conselho, um alto mago do pico. 4 dos 5 membros do conselho geralmente viviam na metade norte do reino, pois tinham que reagir muito rapidamente a qualquer poderoso alto mago que chegasse, e o chefe do conselho vivia na fronteira sul desta zona. Mal levou 1 minuto para chegar aqui. Naquele minuto, o governador poderia ter dizimado todo o acampamento várias vezes e recuado, mas sua localização já teria sido revelada ao chefe do conselho. Um Midig-Magi não podia correr por muito tempo enquanto era perseguido por um Piak-Magi. Foi por isso que foi uma ideia muito estúpida o governador chegar. Que bom que você se juntou a nós, chefe do conselho, Geralt disse com um sorriso educado. Assim que ela sentiu a presença de Geralt, ela soube que o inimigo provavelmente já estava morto. Ela era inimiga dele, mas também sabia o quão poderoso ele era. O chefe do conselho olhou para o corpo sem cabeça e o cadáver de Duque Quack a apenas algumas centenas de metros dele. Ela não ficou surpresa que o inimigo já estivesse morto. Então, ela olhou para Geralt com uma expressão sem emoção. O que aconteceu aqui? Sword Golf Magic. Capítulo 424 Geralt contou ao chefe do conselho o que havia acontecido com o governador, exceto por um pequeno detalhe. Na recontagem da história por Geralt, o governador morreu muito rapidamente. Geralt simplesmente não esperava que ele morresse com apenas um feitiço. Obviamente, o chefe do conselho sabia que isso era besteira, mas a única outra pessoa que testemunhou o que aconteceu foi Shang, e ela sabia que Shang protegeria Geralt.
As outras pessoas foram cegadas pela luz dos feitiços e mal podiam dizer o que havia acontecido, já que tudo aconteceu tão rápido. Ainda mais, o governador usou uma transmissão de voz para se render, pois era mais rápido. Então, não havia nada que o chefe do conselho pudesse fazer sobre este incidente. Ela simplesmente tinha que aceitar que o governador estava morto. Mas isso ainda era uma coisa boa. Era raro um alto mago morrer na guerra, mas era ainda mais raro um governador ou duque morrer. Governadores e duques geralmente ficavam no Midig Mage Real, enquanto os mais fracos lideravam o ataque e a defesa na guerra. O duque desta área era o mais novo membro dos duques, pois era excepcionalmente talentoso. Ele foi capaz de lutar contra os altos magos iniciais enquanto ainda era um alto mago inicial. Além disso, não havia magos médios altos suficientes para todas as zonas, e foi por isso que ele conseguiu a posição. O chefe do conselho olhou para o cadáver de Duque Quack com as sobrancelhas franzidas. Infelizmente, essa luz brilhante havia desaparecido. O que levou a esse incidente? Perguntou o chefe do conselho. Eu não estava presente na coisa toda. Você deveria perguntar a Shang, Gerald disse, apontando para Shang. O chefe do conselho lançou um olhar frio para Shang. Então, ela olhou para o Teatro Image, que acabara de falar com Shang um minuto atrás. Comandante, reporte. Gerald apenas sorriu amargamente enquanto a expressão de Shang não mudou. Ele não ficou nem um pouco surpreso. O Teatro Image correu para o chefe do conselho e curvou-se profundamente em respeito. Depois disso, ele contou tudo o que havia acontecido. Quando a chefe do conselho ouviu falar dos atos de Shang, ela lançou um olhar avaliador para ele. O que ela ouviu parecia irreal. Um guerreiro Late Commander Stage conseguiu destruir uma linha de frente inteira que era guardada por um alto mago. Depois de ouvir tudo, ela se virou para Gerald com um olhar severo. Duque Whirlwind, que explicação você tem para a morte do Duque Quack? Ela exigiu. Minha explicação? Gerald perguntou com um sorriso educado. Minha explicação é que um de nossos altos magos iniciais morreu em troca da vida de um alto mago inicial do Reino da Grande Montanha, um mago médio alto e uma zona inteira. Os olhos do chefe do conselho se estreitaram. Você está sugerindo que a vida de um de nossos duques vale menos do que a vida de um governador de um reino moribundo. Com o tempo, o Reino da Grande Montanha cairá. Suas ações hoje causaram perdas desnecessárias ao reino Skitunder. Shang teve que tentar o seu melhor para não bufar de desgosto agora. Duque Quack e o governador não podem ser comparados em valor. Isso mesmo. O governador matou Duque Quack provavelmente tão rapidamente quanto o Duque Whirlwind matou o governador. Obviamente, a vida do governador era muito mais valiosa que a de Duque Quack. No entanto, ela estava fazendo parecer que Gerald havia causado imensas perdas ao reino Skitunder. Gerald apenas sorriu educadamente, mas seu sorriso definitivamente não alcançou seus olhos. Você está tentando forçar as coisas, Susan? Ele perguntou em uma voz amigável, mas ameaçadora. Assim que Gerald falou essas palavras, toda a atmosfera ficou fria. A chefe do conselho estreitou os olhos enquanto os arredores ficavam mais escuros. Não tenho nenhum problema em jogar, disse Gerald, mas temos que agir de acordo com as regras. Os arredores de Gerald também pareciam distorcer com energia. Caso contrário, não podemos jogar o jogo, Susan, disse Gerald, seu sorriso educado emitindo uma vibração muito ameaçadora. Por alguns segundos, os dois apenas se encararam. Eca! De repente, Shang ouviu alguém gemer e olhou. O Teatro Image tinha acabado de perder a consciência. E então, os arredores de Shang desapareceram na escuridão. Dois olhos enormes e frios apareceram na frente dele, e ele sentiu como se estivesse olhando para o abismo. No que pareceu um instante depois, Shang lentamente abriu os olhos e balançou a cabeça. Sua cabeça parecia nebulosa e dispersa. Finalmente acordado, Shang ouviu Gerald dizer com uma risada. Foi quando Shang percebeu que estava caído no chão. O que aconteceu? Ele perguntou enquanto lentamente se sentava e olhava em volta.
Ele podia ver o Peak Mage esfregar a cabeça enquanto caminhava lentamente de volta para o acampamento. O chefe do conselho se foi. Susan e eu conversamos e ela não gosta de ouvintes, disse Gerald. Naquele momento, Shang lembrou-se dos olhos. Era ela? Ele perguntou. Gerald sabia a que Shang estava se referindo e assentiu. Esse é o feitiço de assinatura dela, Soulabis. Ela é uma alta maga do Peak Darkness e luta principalmente com feitiços que atacam sua mente. Ela é uma oponente terrível. Desculpe não intervir, mas achei melhor falar com ela sós. Suas ações hoje foram além do jogo político usual, e eu queria ter uma conversa real com ela. Posso virar a mesa, mas nós dois não queremos isso. Shang levantou-se lentamente. Ele tinha uma dor de cabeça monótona, mas podia lidar com isso. O que o feitiço dela fez comigo? Ele perguntou. Seu feitiço pode fazer muitas coisas, mas me certifiquei de que ela não fizesse nada invasivo. Ela sabe que não pode simplesmente fazer o que quiser com meus amigos. Ela simplesmente colocou você para dormir. Shang olhou ao redor da área. O que acontece agora? Nada, realmente, respondeu Gerald. Tivemos uma conversa e o problema foi resolvido. Podemos voltar para casa agora. É isso? Shang perguntou. Gerald assentiu. Naquele momento, Shang percebeu que os dois cadáveres também haviam sumido. Ela os levou com ela, disse Gerald quando notou o olhar de Shang. Shang assentiu. Isso fazia sentido. Shang ainda estava um pouco confuso devido ao feitiço e caminhou lentamente em direção ao sudeste. Ah, a propósito, você vai ganhar uma medalha e o título de conde. Shang parou, piscou duas vezes e olhou para Gerald. Sword Golf Magic. Capítulo 425 Bang. Shang explodiu para a frente com uma explosão, sua espada em seu estado de sabre cortando para baixo. Clink. Uma longa espada parou o ataque e tentou empurrar o sabre para o lado. No entanto, o ataque de Shang foi apenas uma finta, e seu poder estava realmente focado em afastar seu oponente. A espada do oponente não tinha poder suficiente para empurrar o sabre de Shang para longe, o que resultou na pessoa que o segurava sendo arremessada para trás. Shang imediatamente explodiu atrás deles. Seu oponente estava aberto. Esta foi a oportunidade perfeita para atacar. Chamas negras apareceram ao redor de Sword e atingiram a espada do inimigo. Rachadura. A espada quebrou em pedaços e a espada de Shang continuou cortando para frente. Mas ele errou. Onde seu oponente estava agora era um buraco no chão. Xing. De repente, uma espada saiu do buraco, bem na direção da cabeça de Shang. Bang. Shang cortou a espada. Xing. E então, os olhos de Shang se regalaram. Agora, uma segunda espada saiu do chão abaixo dele, e o apunhalou na bunda. A espada inteira estava dentro do corpo de Shang agora, e ele sabia que seu oponente poderia matá-lo agora, se assim o desejasse. O chão abaixo de Shang moveu-se para o lado para revelar a cabeça de um homem sorridente. Meu querido Conde Sword, sua criatividade ainda está faltando, disse Mervyn com um sorriso. Então, Mervyn puxou sua espada da bunda de Shang e saiu do chão. Shang rapidamente curou seu corpo e suspirou impotente. Ainda não consigo vencer, hein? Ele perguntou. Esta é a nossa primeira luta, Shang, disse Mervyn. Acho que a palavra ainda não é apropriada aqui. Certo, disse Shang, virando-se para encarar Mervyn. Um momento depois, um aplauso estrondoso ecoou por todo o pátio. Esta foi uma partida de exibição entre Shang e o novo reitor da Academia do Guerreiro, Mervyn. Shang pediu a Mervyn uma partida de sparring para ver o quão longe ele havia chegado e aprender algumas coisas novas. Mervyn não teve problemas com a partida, mas também queria mostrar aos alunos da academia o quão forte um guerreiro pode se tornar. Não seja muito duro consigo mesmo, Shang, disse Mervyn. Você quase me pegou algumas vezes, e eu realmente tive que recorrer a uma técnica tão pouco ortodoxa. Não costumo usar minha afinidade com a terra dessa maneira, mas simplesmente não pude evitar. Eu precisava de todo o meu poder para vencer contra você. Com certeza,
Mervin não havia exagerado. Sua armadura e roupas foram cortadas em vários lugares, e um pouco de sangue ainda escorria de algumas feridas abertas. A luta definitivamente não tinha sido fácil. Claro, Shang não poderia usar todos os seus poderes. Por exemplo, ele não usou sua afinidade com a escuridão, embora também não ajudasse muito. Ele também não usava a armadura de Geralt, já que Mervin não tinha um conjunto comparável. Dê-lhe alguns anos, disse Mervin. Meu caminho está definido enquanto o seu ainda está se desenvolvendo. Em alguns anos, você vai me ultrapassar. Parece que seu caminho é muito mais grandioso do que o meu. Shang não discordou. Ele queria dizer a Mervin que a estabilidade de seu caminho era tudo graças a ele, mas ele simplesmente não podia contar a outra pessoa sobre os seus segredos. Shang conhecia Geralt e sabia que podia confiar nele. Mervin, na superfície, parecia ainda mais confiável, mas Shang realmente não conseguia olhar através de sua personalidade. Além disso, não havia necessidade de dizer a Mervin de onde ele havia vindo. Obrigado pela luta, professor Mervin, Shang disse com uma reverência curta e educada. Mervin retribuiu a reverência. O prazer é todo meu, Conde Espada. Você realmente não precisa me chamar assim, disse Shang. Por que não? É o seu título, disse Mervin com um sorriso. Shang apenas suspirou. Agora que Shang não fazia mais parte da Academia do Guerreiro, Mervin parou de agir como um professor sério. Ele brincava mais agora, e essa era uma de suas piadas. Algumas semanas atrás, Shang havia recebido seu título. A cerimônia foi realizada no castelo de Geralt, e todos os nobres magos que vivem na Zona Águia da Tempestade assistiram, mesmo que não fossem muitos. Cada nobre com classificação de conde ou superior recebia um título único. Foi assim também que Geralt recebeu o título de Whirlwind. O título de Shang era a espada. Durante a cerimônia, Shang também recebeu seu próprio território para administrar. No começo, Shang não era nem um pouco fã disso. Ele queria se concentrar em seu poder, não em administrar uma cidade ou algo assim. Isso só iria distraí-lo. Mas quando Shang viu seu território, todas as suas preocupações desapareceram. Era apenas uma parte aleatória da floresta selvagem. Não havia literalmente nada para administrar, desde que Shang não o fizesse. Normalmente, os duques davam aos condes os objetivos que eles queriam que eles alcançassem, e cabia aos condes fazer com que isso acontecesse. A obtenção de ouro, guerreiros e magos eram os objetivos mais comuns. E o objetivo de Geralt para o território de Shang era que não deveria trazer menos do que agora, que era basicamente zero. Se Shang quisesse, ele poderia criar um castelo ou até mesmo uma pequena cidade em seu território, já que era bem grande. Ele teoricamente poderia administrar tudo lá dentro e exigir impostos, que definitivamente não seriam pouco. Ou ele poderia simplesmente não fazer nada. E, obviamente, Shang escolheu o último. A principal razão pela qual Geralt concedeu o título a Shang foi dar o primeiro passo para tornar os guerreiros iguais aos magos em termos de status. Se havia um conde guerreiro, poderia haver mais no futuro. Naturalmente, ter um guerreiro camponês sujo entre suas fileiras fez com que os outros condes nas outras zonas protestassem. Eles imediatamente reclamaram com o conselho, que viu isso como uma excelente oportunidade para jogar mais sujeira na imagem de Geralt. No entanto, o chefe do conselho surpreendentemente rejeitou essa ideia. O Conde Espada tem o poder e as conquistas para ser um conde, ela disse. O conselho ficou horrorizado com o fato de seu chefe ter dito algo assim, mas eles não conseguiram entender por que ela havia dito essas coisas dela. Claro, os protestos não diminuíram, e os outros nobres magos só ficaram mais furiosos. Eles simplesmente não podiam aceitar que um guerreiro fosse agora um conde. Eles poderiam aceitar um barão guerreiro, mas não um conde. Isso era alto demais para meros guerreiros. Afinal, uma conde estava na prática apenas um degrau abaixo de um duque. Havia também o posto de ligação, que daria a alguém autoridade temporária no nível do duque do território, mas não era um posto permanente. Shang e Mervin trocaram mais algumas palavras,
E Mervyn fez um grande discurso para todos os alunos, elogiando o Conde Suor por seu poder e nomeando-o o segundo guerreiro mais forte do mundo. Shang não se sentiu confortável ouvindo todos esses elogios vindos de Mervyn. Ele era uma pessoa bastante orgulhosa e concordava com tudo o que Mervyn dizia, mas era tão estranho e esquisito ouvir essas coisas saindo da boca de outra pessoa. Não parecia real. Enquanto Shang era alvo de desprezo dos outros nobres magos, para os alunos da Academia do Guerreiro, ele era seu herói. Ele era um jovem guerreiro que conseguiu se tornar o primeiro conde guerreiro da história. Na mente dos alunos, Shang atingiu o mesmo nível de mistério que o reitor original. Depois de conversar com algumas pessoas, Shang deixou a academia novamente. Outro longo período de treinamento isolado estava prestes a começar para ele. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.